Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 214º dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 17, o livro do profeta Isaías, capítulo 66, e o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faço uma recomendação rápida enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, neste exato momento, a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar a semente. A semente é a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família e a nossa comunidade na leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, revele a compreensão de sua palavra. Meu Pai do céu, Senhor, meu Deus e meu Pai, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 17. O reinado de Oséias, de Israel. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. A queda de Samaria e o cativeiro de Israel. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e ele lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Assíria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. A causa do cativeiro. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Azerá, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo:
Voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém, eles não quiseram ouvir. Se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Azerá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduziu. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebate, o seu rei, Jeroboão levou Israel a abandonar o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram deles, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. E assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria renova a população de Samaria. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate e de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a morar ali, não temeram ao Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões, que mataram alguns do povo. Por isso disseram ao rei da Assíria: os povos que o Senhor, ó rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra, e por isso ele mandou leões para o meio deles. Os leões estão matando aquelas pessoas, porque elas não sabem como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram de lá, que ele vá, fique morando lá, e lhes ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Assim um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. O culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que morava, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cutá fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas adoravam também o Senhor. Constituíram como sacerdotes dos lugares altos, homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos.
E assim eles adoravam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações do meio das quais tinham sido trazidos. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes havia ordenado o seguinte: não temam outros deuses, não se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifícios. Mas temam o Senhor, que os tirou da terra do Egito com grande poder e com braço estendido. Prostrem-se diante dele e a ele ofereçam sacrifícios. Tenham o cuidado de observar todos os dias os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele lhes deu por escrito. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Mas adorem o Senhor, seu Deus, e ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvidos a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações adoravam o Senhor e serviam às suas próprias imagens de escultura. Como fizeram os seus pais, assim fazem também os seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 17, desde que Abraão fugiu para o Egito a fim de escapar da fome e só colocou a si mesmo e a sua esposa em apuros, conforme Gênesis 12, versículos 10 a 20, o povo judeu era constantemente tentado a confiar em vão na ajuda dos egípcios. Conforme Gênesis 26, versículo 2, Números 14, versículos 1 a 4, Deuteronômio 17, versículo 16, livro do profeta Isaías, capítulo 30, dos versículos 1 a 2 e capítulo 31, versículo 1. Alguns cristãos hoje também recorrem ao mundo para obter ajuda em vez de esperarem e confiarem no Senhor. Quando Salmanésia descobriu o complô, levou cativo o rei Oséias e deixou o trono de Israel vazio. Exposição bíblica dos versículos 6 a 7. Deus declarou em sua aliança com Israel que a desobediência frequente traria disciplina dentro da terra e, por fim, fora dela. Foi exatamente o que aconteceu. Por causa dos pecados do povo durante o período dos juízes, 7 diferentes nações invadiram a terra, tomaram as colheitas e escravizaram o povo em sua terra. Após a divisão da nação, Israel foi levado cativo pela Síria e Judá pela Babilônia. Assim, Deus cumpriu os termos de sua aliança. Exposição bíblica dos versículos 7 a 17. Esses versículos lembram um processo judicial contra o Reino do Norte de Israel. A lei era uma dádiva de Deus, um acordo que garantia uma provisão e proteção se o povo fizesse a vontade do Senhor, mas o povo se esqueceu de como Deus o havia libertado do Egito e o livrado. Israel começou a adorar os ídolos em secreto, conforme versículo 9. Mas isso, por fim, se tornou público e o Senhor foi reconhecido como um Deus entre muitos. O Senhor então enviou profetas que admoestaram e advertiram o povo, mas eles receberam pouca atenção. Exposição bíblica dos versículos 18 a 33. A indignação do Senhor é sua ira santa. Ela não deve ser comparada à pirraça de uma criança. O Senhor era longâmino para com o seu povo e o provia com abundância para trazê-lo de volta para si mesmo. Mas o povo se recusava a atendê-lo. A ira de Deus é a disciplina motivada pelo amor, que é angústia. É a angústia de um pai que quer o melhor para os seus filhos, enquanto os filhos preferem ser independentes. Exposição bíblica dos versículos 25 a 29. No início, os novos habitantes de Israel não adoraram a Deus de forma alguma, e ele os disciplinou por causa de sua idolatria.
O rei da Assíria enviou um sacerdote para ensinar aos novos moradores de Israel como adorar a Deus de forma correta, de acordo com a lei de Moisés. Referência, versículos 25, 28, 34 e 36. Mesmo assim, os colonizadores estrangeiros influenciaram os judeus para que não apenas adorassem o Senhor, mas também prestassem culto aos deuses de outros povos. Deus não dividirá a sua adoração com falsos deuses, por isso não é de admirar que ele tenha se indignado. Todo o povo na terra deveria ter se arrependido, se afastado de seus falsos deuses e se convertido ao Senhor. Em vez disso, o povo do Senhor que permaneceu na terra aceitou os falsos deuses de outras nações. O Senhor é um Deus zeloso, ele deseja e merece todo o nosso afeto e obediência. E eu encerro a leitura no livro 2 de Reis, capítulo 17. Trago a exposição bíblica dos versículos 30 a 34. Muitas pessoas hoje aplaudiriam este Congresso Mundial de Religiões, mas o Senhor abomina isso. Em uma democracia aprendemos a aceitar o pluralismo, mas isso não significa que aprovamos todos os sistemas de crenças, estilo de vida e códigos morais de outras crenças, nem que acreditamos que todas as religiões são iguais. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 66. A religião falsa é condenada. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem: que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião, a felicidade eterna de Sião. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela, todos vocês que por ela prantearam. Porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo.
Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E os seus ossos serão revigorados como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos, serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pou e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos. Ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 66, é claro que o mais notável será o nascimento de uma nação, enquanto Israel passa a ser o centro das atenções no cenário internacional, conforme versículo 7 a 9. O retorno dos judeus à sua terra será tão rápido quanto o nascimento de uma criança. As dores de parto de Israel serão o dia do Senhor ou o tempo de angústia, conforme Jeremias 30, versículo 7. Quando Deus purificará o seu povo, irá prepará-lo para a vinda do Messias. Como um bebê que ainda mama, essa nação encontrará saúde e paz nos braços do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 1 a 6, haverá um novo templo, conforme Ezequiel 40 a 48, mas as cerimônias de adoração nunca podem tomar o lugar de um coração humilde. Deus não reside em edifícios, o Senhor habita com aqueles que se submetem a Ele. Estevão citou Isaías 66, versículos 1 e 2, em sua defesa diante dos judeus, Atos 7, versículos 48 a 50. E Paulo se referiu a essas palavras em seu discurso para os filósofos atenienses, conforme Atos 17, versículo 24. Nos dias de Isaías, o povo de Deus tremia diante de sua palavra? Não era o que acontecia. Em vez disso, as pessoas adoravam só pelas aparências, sem ter desejo por Deus. As pessoas não estavam sacrificando os animais, elas os estavam simplesmente exterminando. Uma vez que o coração delas estava distante de Deus, conforme Isaías 29, versículo 13, suas ofertas eram como coisas impuras para o Senhor. O coração do adorador determina o valor da oferta. Compreendendo o versículo 14,
A mão de Deus trará a bênção para os seus servos, mas a ira divina virá contra os seus adversários. Isaías descreve essa ira nos versículos 15 a 18. O dia do Senhor será uma tempestade de juízo marcada por fogo e turbilhões, e com a espada de Deus muitos serão os mortos. Exposição bíblica dos versículos 17 a 18. Quem será morto? Aqueles que desobedeceram à lei de Deus nas coisas que estavam cometendo e adorando. Em vez de adorar o Deus vivo e verdadeiro, elas recorreram aos ídolos e práticas pagãos. Ser religioso não é suficiente, devemos servir ao Senhor segundo o que Ele diz em Sua palavra, conforme capítulo 8, versículo 20. Compreendendo o versículo 19, o livro termina com uma descrição de mensageiros indo aos confins da terra para anunciar o que Deus havia feito por Israel. O resultado será o fluxo de pessoas para Jerusalém, referência a capítulo 50, versículos 3 a 14 e capítulo 66, versículo 12, com o intuito de levar ofertas ao Senhor. No passado, as nações gentílicas foram à cidade santa para atacar e destruir, mas na era do reino, elas virão para adorar e glorificar a Deus. E eu finalizo a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 66, com o versículo 24. Aqui há uma nota aparentemente negativa, que descreve adoradores olhando para os cadáveres profanados e em decomposição dos rebeldes, conforme versículo 24. O vale de Enom, no hebraico, Jebeninon, equivalente a Gehenna, no grego, é uma imagem do juízo, conforme capítulo 30, versículo 33. Jesus usou para descrever o inferno, conforme Marcos 9, versículo 43 a 48. As pessoas que vieram a Jerusalém para adorar também sairão da cidade e irão para este depósito de lixo e se lembrarão de que Deus é um fogo consumidor. Referência a Jeremias 7, versículo 32. Vamos para a leitura no livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. O homem da iniquidade e a vinda do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procede de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Chamados para a salvação. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém. Compreendendo o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, a exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Existem dois planos em ação no mundo hoje, o da salvação de Deus e o plano de pecado de Satanás. Deus tem um cronograma para o seu plano e nada que o diabo faça pode mudar esse cronograma. Assim, como chegou a plenitude do tempo para a vinda de Cristo, conforme Gálatas 4, versículo 4. Há um momento certo para a aparição do anticristo e nada estará fora deste cronograma divino. Uma vez que chegar ao fim o ministério do Espírito de Deus, que se concentra em deter o anticristo, o próximo evento poderá ocorrer. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. Paulo explicou tudo isso para que os cristãos em Tessalônicas, aplicando sem dúvida as escrituras relevantes no Antigo Testamento. Temos sorte de ter toda a Bíblia para estudar, pois assim podemos entender totalmente a questão do anticristo e sua carreira. Os estudiosos das profecias talvez não estejam de acordo com cada detalhe, mas os principais fatos que estão relacionados nos fornece a descrição do anticristo nos últimos dias. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Uma vez que a vinda do Senhor para a sua igreja se aproxima, as operações de Satanás neste mundo se intensificam, conforme 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Uma vez que o inimigo é um mentiroso, devemos resistir a ele por meio da verdade da palavra de Deus, conforme Efésios 6, versículo 17, a mesma espada que nosso Senhor usou quando derrotou Satanás no deserto, conforme Mateus 4, versículos 1 a 11. O diabo é um mentiroso e um assassino, conforme João 8, versículo 44. Deus dá vida por meio de sua verdade, mas Satanás mata com as suas mentiras. Porém, somos encorajados a saber que um dia Jesus Cristo derrotará completamente Satanás e o seu sistema. Exposição bíblica dos versículos 10 a 12. Observamos que um grande número de judeus e de gentios será salvo durante o período de tribulação de 7 anos, mas a grande maioria da população do mundo se perderá. Muitas pessoas morrerão nos terríveis juízos que Deus enviará sobre a terra, conforme Apocalipse 6, versículo 7 a 8, capítulo 8, versículo 11, capítulo 9, versículo 18, capítulo 11, versículo 13. Outras perecerão no julgamento quando Jesus Cristo voltar e separar os salvos dos perdidos, conforme Mateus 25, versículos 31 a 46. Compreendendo o versículo 12, é importante observar que tais pessoas tiveram oportunidade de crer e serem salvas. Deus não tem prazer em julgar os perdidos, conforme Ezequiel 33, versículo 11. Essas pessoas serão julgadas e sofrerão para sempre, porque não receberam a verdade nem creram nela. Na realidade, o coração delas será tão mau que nem terão amor algum pela verdade. Aqueles que amam e inventam mentiras serão excluídos da cidade celestial, conforme Apocalipse 22, versículo 15, e enviados para o lago de fogo. Nenhum pecador perdido pode tratar a verdade de Deus com negligência ou rejeitar o Filho de Deus repetidamente. O coração humano torna-se mais duro toda vez que o pecador rejeita a verdade divina, e isso faz com que seja mais fácil acreditar nas mentiras de Satanás. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. É perigoso envolver-se na especulação inútil sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Ambas são ensinadas na Bíblia.
Sabemos que a salvação vem do Senhor, conforme Jonas 2, versículo 9, e que pecadores perdidos nunca podem salvar a si mesmos. Devemos admitir que há um mistério em nossa salvação, mas podemos nos alegrar com o fato de que existem certezas nas quais podemos descansar. Não devemos usar a doutrina da eleição para dividir a igreja ou perturbar os fracos, mas sim para glorificar o Senhor. Compreendendo o versículo 15, não devemos negligenciar a verdade de Deus, mas nos apegar a ela com poder e nunca deixá-la escapar de nós. Cada geração de cristãos deve receber dos outros a verdade, guardá-la e cuidar para que ela seja mantida intacta para a próxima geração. Não é fácil permanecermos firmes ou nos apegarmos à verdade, porque as forças à nossa volta querem afastar-nos da fé. Satanás sabe usar mentiras para se opor à verdade de Deus, e o inimigo procura fazer isso dentro da comunidade de cristãos, conforme Atos 20, versículos 28 a 32. Às vezes, os cristãos fiéis devem recusar a comunhão com aqueles que rejeitam a fé. Referência a Romanos 16, versículos 17 a 20, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos 14, ao capítulo 7, versículo 1, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, e finalizando 2 João, capítulo 7, versículo 10. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, com a exposição bíblica dos versículos 16 a 17. Muitos cristãos hoje enfatizam que devemos guardar a verdade, mas subestimam a questão de viver de acordo com ela. Como diz Paulo no versículo 17, devemos observá-la em nossos atos e palavras. Uma das melhores maneiras de guardar a verdade é colocá-la em prática. É bom sermos defensores da fé, mas não devemos nos esquecer de manifestar essa fé. Lázaro não precisou dar palestras sobre a ressurreição. As pessoas só tiveram de olhar para ele e crerem. Referência João 12, versículos 9 a 11. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.